Agora sim, queria convidar você a abrir a sua palavra essa noite. Nós vamos estar lendo o livro de Lucas. Nós estamos lendo Lucas, capítulo 15. E eu queria ler com vocês os 3 primeiros versículos. Nós vamos ver o capítulo todo, mas eu vou ler com vocês os 3 primeiros versículos de Lucas. Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao 32, nós vamos tratar essa noite, mas eu vou só fazer essa introdução com os 3 primeiros versículos. Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs essa parábola. Amém? E aí nós temos, essa noite, 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. Esse capítulo 15 ele é muito especial porque ele vai nos trabalhar uma coisa que nós já estamos conversando ao longo dessas semanas, que é a questão dos nossos objetivos. Nós corremos muito, nos desgastamos muito, e às vezes os nossos objetivos acabam se perdendo diante de tantas necessidades que existem no dia a dia. E é interessante, a gente falou um pouco sobre isso domingo passado, esse falar de Jesus em parábolas, E até algumas pessoas assistiram o sermão, o culto de domingo passado, depois houveram comentários, gerou até polêmicas lá no Brasil, me mandaram mensagem e tal, uau, É legal esse processo do culto ao vivo, porque as pessoas estão ouvindo, estão participando e estão interagindo, E às vezes a pessoa não consegue estar conosco, sentado aqui, ouvir o culto, participar com a gente, mas ela está acompanhando. Está vendo, está assistindo o culto ao vivo e está interagindo de alguma forma. E é interessante porque domingo passado nós já começamos a falar dessa parábola, falei sobre a parábola do inferno, capítulo 16 de Lucas. E naquele momento Jesus estava fazendo uma crítica aos fariseus, aos escribas. E o capítulo 15, de novo, é o mesmo contexto. Ele está falando aos fariseus e aos escribas nesse processo. Naquele momento, domingo passado, ele, não suportando algumas críticas, porque chegou a dizer a Jesus que ele é ridículo, que aquilo que ele estava falando na parábola do inferno era ridículo. E Jesus, então, entra com uma parábola e começa a trabalhar com as parábolas. Esse capítulo 15 de Lucas, ele trabalha 3 parábolas. De verdade, olhando para algumas dessas parábolas, a gente tem a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, a segunda parábola, a parábola da dracma, ou seja, da moedinha perdida, E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, ou seja, o filho perdido. A gente poderia chamar esse capítulo 15 de Lucas como o capítulo do perdido. Então, são 3 parábolas com a mesma temática. É a ovelha perdida, é a dracma perdida, e é o filho mais jovem que sai e se perde na vida, nesse processo todo direto. Jesus, na verdade, ele está mandando uma mensagem para os fariseus e os escribas na sua época. Ele começa a falar com os publicanos. Você vê isso logo no primeiro versículo que nós lemos, no capítulo 15 de Lucas, que Jesus está falando com os publicanos e pecadores, ou seja, os dois estão no mesmo nível, entendeu? Publicano e pecador, para eles era a mesma coisa. E o que eram os publicanos na época de Jesus? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, eles tinham essa ação, agentes de imposto, e eles cobravam o imposto e passavam a ser odiados
pelo povo judeu. É interessante que você vê os publicanos têm níveis diferentes de publicanos, tem aquele que é o agente cobrador de imposto, é o fiscal do imposto, é o agente alfandegário, né? E você tem aquele publicano que ele gerencia um grupo de publicanos. Podemos lembrar aqui de Zaqueu. Zaqueu é chamado como o chefe dos publicanos. E os publicanos, na verdade, eles eram, olhando bem da verdade, eles eram capitalistas. Por que capitalista? Porque o publicano ele ia aos leilões oficiais do governo e comprava o direito de explorar uma região ou uma província. Então o governo colocava um valor em leilão ali, olha, está a região ali de Genebra, né? Quem estava a fim de cobrar os impostos ali na região de Genebra? Aí eles ofereciam cada um valor, né? E quem comprava, então passava esse dinheiro para o Estado, né? O Império Romano, no caso, e o publicano tinha liberdade de cobrar como ele queria. Então tinha uma negociação. E também tinha a corrupção, é lógico, né? Claro. Né? Então nós estamos falando sobre processos que são muito complicados. Então eles eram considerados, publicano na época é um corrupto. O publicano é uma pessoa malquista, né? É um fiscal que vem e cobra o que não deve ser cobrado, e aí ele pede suborno. Sabe aquela história, né? Além disso, tinha aquele sentimento nacionalista por parte dos judeus, né? Porque o publicano está cobrando imposto para quem? Para o Império Romano. Então ele é chamado de traidor da pátria, traidor da nação judaica. Ele está servindo ao Império Romano, cobrando o imposto do povo judeu para sustentar o Império Romano que está explorando a nação judaica. Então, nesse contexto, ser publicano não é uma coisa benquista, né? E nesse processo todo, Jesus, falando com os publicanos, falando com os pecadores, diz o texto que chegam os fariseus e os escribas. E quem são os fariseus e escribas, né? Os escribas são os doutores na lei, aqueles que passavam dia e noite examinando a lei, andavam com uma caixinha, né, amarrada na testa, dizendo que ele guarda a lei, né, a Torá. E uma vez eu peguei um avião para Israel e tinha um rapaz que enrolava uma fita no braço, não sei se vocês já viram isso, e botava uma caixinha também, daqui a pouco ele tirava a fita do braço, enrolava na cabeça, botava a caixinha na testa e ficava lá fazendo aquelas orações dele, né, balançando assim, né? E olhando para aquilo, Deus merece, né? Mas é muito exagero. Você está no avião indo para Israel, não precisa fazer tudo isso, né? E aí você começa a entender nesse contexto quem são os fariseus. Os fariseus é um grupo religioso que, inclusive, eles se sentiam separados. Eles eram melhores, mais santos, mais perfeitos. Então eles gostavam de fazer aquelas orações públicas com a mão levantada, passavam cinza no rosto para parecer pálido, né? E parecer que estão em jejum. Ah, olha só como ele está em jejum. Como é que você sabe? Olha, ele está até pálido, né? De tanto que ele está jejuando, né? Então ele passou a cinza no rosto para parecer que ele era melhor, né? E o que era um fariseu, então? O fariseu é aquele que tinha aquelas coisas exteriores mais presentes, é a religiosidade, são os deveres exteriores mais presentes. E o fariseu é aquele que falava que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro, e você não pode fazer isso, você não pode. Então, aquelas regras, aqueles regulamentos, aquela religiosidade exterior. E dessa forma, através dessa religiosidade exterior, ele queria mostrar a sua justiça própria. Você faz isso, então você é melhor do que esses publicanos, esses pecadores.
né? E em alguns momentos os publicanos são assomados até as meretrizes, as prostitutas. Um publicano e uma prostituta era a mesma coisa. Isso é um fariseu falando, reclamando e se auto-justificando e agindo dessa forma, ele julgava. Se você obedece às leis, se você obedece aquele quadro de ordenanças, de regulamentos, de religiosidade, então você é uma pessoa que já está salva. Se você não obedece isso, aí não, aí você vai para o inferno, não tem jeito, não tem saída, né? E eles também acreditavam que a prosperidade financeira deles justificava a eles como sendo abençoados por Deus. Quem era próspero financeiramente era sinal da bênção de Deus sobre esse filho. Então eles se sentiam, literalmente, né? Os fariseus se sentiam os filhos prediletos de Deus. Olha para nós. Olha só como nós somos abençoados. Isso é a bênção de Deus na nossa vida. Nós temos um Deus que nos mima, né? Como sou mimado de Deus. Eu sou o filho predileto de Deus, né? E essa questão da riqueza material, eles confundiam isso como sendo um homem bom. Ser um homem bom para eles era que ele era um homem próspero, ele era um homem religioso, aquela coisa bem aparente mesmo. E quem não tinha dinheiro, então, quem não tinha essa riqueza material, o que eles pensavam? Era uma pessoa amaldiçoada. Era uma pessoa que Deus nem estava importando com ela, não tinha valor para ela, né? Valor para Deus. E Jesus vem romper com tudo isso, quebrar essa religiosidade, essa visão distorcida, e ele vem mostrar para os fariseus, os escribas que ali estavam escutando também a palavra, que mesmo eles fazendo tudo como eu diria ali o mandamento, o regramento, né? Aquele regulamento que eles faziam, mesmo eles fazendo tudo isso, eles de certa forma, ainda assim, estariam ferindo a ética de Deus, a ética cristã. E ele até em algum momento ele diz para eles, em Lucas capítulo 17, versículo 10, que se eles fizessem tudo o que está na lei, ainda assim seriam considerados servos inúteis. Um servo inútil, porque só faz aquilo que manda a lei. Ele não faz porque ele quer ajudar o próximo. Ele não faz porque ele tem compaixão para com o próximo. Ele não faz porque no coração dele, ele se sente agradecido por aquilo que Deus fez na vida dele, e de alguma forma ele quer retribuir, quer compartilhar essa alegria que há no coração. Ele faz porque está na lei. Ele faz porque é um regulamento. Então ele faz somente aquilo que está no regulamento. Mandou dar 2 passos, ele deu 2 passos. Ah, mas podia ter dado 3. Não, só mandou dar 2 passos, só dei 2 passos. Então ele é chamado nesse momento de um servo inútil. E aí Jesus entra então nesse capítulo 15 com 3 parábolas. E essas parábolas são importantes a gente entender que Jesus está desassociando a questão da lei, dos regramentos, na questão do servir a Deus de coração. Jesus está desassociando essa questão da prosperidade material com a bênção de Deus. Infelizmente, existem igrejas hoje que entendem que se você é servo de Deus, você tem que ser próspero financeiramente. Tem que ter 2 carros parados na garagem, tem que usar uma roupa de marca, tem que, né, não vai ficar no hotel chinfrim, tem que ficar só no hotel 5 estrelas, e assim por diante. Se você não participa disso, é porque você ainda não tomou posse da sua bênção,
Você ainda precisa crescer espiritualmente. Você não sabe. Você tem que exigir de Deus algumas coisas, porque Deus quer usar você, abençoar, e você que é um ignorante, não tomou posse ainda nesse processo. Para quebrar isso, Jesus entra com as parábolas. A parábola, para mim, ela vem trazer uma linguagem, no sentido figurado, tentando explicar algo muito profundo, de uma forma mais simples, mais sensível, para que todos pudessem entender. Eles não tinham, naquela época ainda, essa linguagem da narrativa que nós temos hoje, a narrativa documental, né? Você pega um jornal nacional, você pega um jornal que é um documentário, aí vocês mostram, tem foto, ele vai narrando, vai explicando, aconteceu isso. Eles não tinham esse tipo de narrativa na sua época, não tinham a narrativa jornalística, não tinham a dialética, né, de apresentar uma tese, apresentar depois uma antítese dessa tese, o contrário dessa tese, e depois apresentar uma síntese que seria a somatória entre a tese e a antítese, né? Eles não tinham nada disso. Então Jesus entra com as parábolas, tentando explicar algo que era muito profundo. E olha que interessante, a gente poderia chamar realmente o capítulo 15 do capítulo perdido. Ele apresenta a primeira parábola, a ovelha perdida. A ovelha perdida é aquela que se perdeu naturalmente. Ela foi andando, acabou se desgarrando do rebanho e se perdeu. Depois, em seguida, ele entra com uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A dracma perdida foi perdida acidentalmente. Diz que a mulher, contando as moedinhas que ela tinha 10 dracmas, de repente ela percebeu em algum momento que faltou uma. Então ela perdeu, perdeu dentro de casa. Então vou olhar, vou vasculhar a casa toda, eu tenho que achar a minha moedinha perdida. Já perdeu acidentalmente. E aí ele entra com uma terceira parábola, e logo em seguida, que a gente poderia chamar da parábola do filho perdido, que é o filho que está em casa com o pai, com o irmão, mas ele se sente incomodado e ele quer parte dos bens do pai e sai de casa, vai viver em outra cidade. Alguns dizem que esse costume às vezes acontecia, do filho sair, querer morar em Roma, querer morar em Antioquia, e cidades que eram grandes, com grande comércio, com grande população, com muita movimentação. Mas todas as três parábolas falam do perdido. Fala de algo que se perdeu. E em todas as três parábolas, a pessoa que perdeu, ela não se dá por vencida. Ela não se acomoda. Ela continua lutando para resgatar o que foi perdido. Eu, sinceramente, em diversos momentos eu olhei para essa parábola da ovelha perdida, e eu ficava pensando, o cara tem 100 ovelhas, e aí uma se perdeu, mas ele ainda tem 99. Na visão hoje em dia, né, econômica, custo-benefício, ele não vai largar as 99 para ir atrás dessa uma que se perdeu. Perdeu uma, perdeu. Vai fazer o quê, né? Mas ainda tem 99, né? Na visão econômica prática do dia de hoje. E ele deixa as 99, diz o texto, que ele deixa as 99 no deserto. E é na nossa concepção, deserto. Não é um lugar legal para deixar as ovelhas, né? Deixar 99 ovelhas no deserto e ir atrás de uma que se perdeu, provavelmente eu vou voltar e não tem mais nem as 99, né? Mas esse contexto é interessante porque ele está falando para pessoas que conhecem o que ele está falando, que é a linguagem
do pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas. E ele, nesse contexto, ele fala para as pessoas, e elas sabem que ele não deixou elas largadas no deserto. Ele deixou elas no aprisco, um lugar próprio para que elas permanecessem e ficassem ali guardadas. Mas a ênfase dele não está nas 99 que ficaram no aprisco. A ênfase dele está nessa uma que saiu. E a ovelha, ela não tem essa capacidade de achar o caminho de volta. A ovelha é um animal que ela precisa realmente de alguém que venha e a conduza. Nós uma vez fizemos um acampamento aqui na Suíça, acho que foi o Lago Negro, né? Lembra, André, que a gente foi para o Lago Negro? Lá no ar, né? E eu vi uma imagem assim tão interessante, que era um cachorro, que é um pastor, não o pastor alemão que a gente tem no Brasil, mas o pastor, né? É um cachorro mesmo, o cachorro do Alexei é um pastor, né? E ele botava as ovelhas de volta para o aprisco. E eu assistindo a cena, e o pastor de ovelhas parado, só assistindo, e o cachorro que fazia todo o serviço. E ele tinha um outro que saía e tal, ia para outro lugar, ele corria lá, e latia para ela, ela voltava, e se ela insistisse, ele dava uma mordidinha nela, né? Ela atender, obedece, né? Volta para lá. E eu assistindo essa cena, fui perguntar para o suíço, né? Que é isso, né? Assim, está no instinto desse cachorro cuidar realmente das ovelhas para que elas voltem para o lugar. Porque a ovelha, por si só, ela não faz. Ela precisa de alguém que a conduza nesse processo. E o texto diz aqui na primeira parábola que o pastor recebe as ovelhas no aprisco e era costume deles contar as ovelhas deles. E quando eles perceberam que falta uma, eles saíram imediatamente em busca dessa uma ovelha. Então é uma coisa que já estava na tradição, na cultura, naquele momento, que ele deixava então as ovelhas ali, não abandonou as 99, né? E deixou elas ao Deus dará, né? Não, mas ele deixava elas ali em segurança e ia atrás dessa uma. E encontrando essa uma, ele traz ela no ombro. Provavelmente ela está ferida, ela não consegue andar, ela não consegue voltar sozinha. Então o pastor faz esse processo de trazê-la de volta para o aprisco, para cuidar dela e abençoar essa ovelha. E aí a gente começa a entender, então, nessa primeira parábola, que a ovelha, apesar de ela não ter essa inteligência, não ter toda essa compreensão, não ter todo esse contexto claro para ela acaba descobrindo que ela tinha mais valor do que ela mesma imaginava. O pastor deixa as 99 e vai em busca dessa uma, porque ela tem valor. Não é essa visão de custo-benefício que nós temos hoje. Você tem 100, perdeu um, é perda, né? Anota aí economicamente na contabilidade, né? Prejuízo, foi perda, perdeu, né? Mas ainda tem 99. Na visão do reino, não. É ir buscar essa uma. E Jesus encerra a parábola, né, dizendo que, no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A gente olha hoje, século XXI, para essa parábola, a gente não entende toda a profundidade do que está sendo dito. Mas Jesus está mandando um recadinho aqui, para quem? Para os fariseus, para os escribas, que se achavam melhores, auto-justificados, que eles são perfeitos, né? Eles são o filho querido de Deus, são mimados por Deus, né? Então eles não têm nada do que se arrepender. E Jesus está mandando um recadinho para eles: olha, sua moral com Deus não está tudo isso como você está pensando, né? Você está, né, exagerando aí. Baixa um pouco aí a bola, né, que não está com todo esse, né, cartaz aí diante de Deus.
E ele entra com uma segunda parábola. Se os fariseus tivessem entendido, eu imagino, já na primeira parábola, ele não precisaria botar a segunda. E ele entra na segunda parábola, a da dracma perdida. E na dracma perdida ele fala que a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma dentro de casa. Então ela acende a candeia, ela vai à casa, ela vasculha tudo até achar essa dracma. Há uma diferença entre avaliações nesse tema. Para alguns teólogos, eles usam a dracma como sendo uma moedinha que provavelmente ela tinha um valor muito baixo, de 10, 15, 18 centavos. Uma moedinha sem muito valor. Mas existe um outro grupo que fala que não, que existiam as dracmas gregas, que eram moedas de prata. E uma dracma, então, era suficiente para comprar uma ovelha. E 5 dracmas compraria um boi. Deixando de lado o que é mais valor ou menos valor, a parábola vem falar para nós sobre não se dar por vencido novamente e não usar de novo essa visão do custo-benefício. Você tem 10 moedinhas, perdeu uma, ok, tem mais 9, né? Mas a dracma, naquela época, principalmente nessa região da Galileia, as pessoas não usavam dinheiro. Elas trocavam mercadorias um com os outros. E essa era a forma de fazer o processo econômico. Trocava feijão por farinha, farinha por milho, milho por um pedaço de carne, entendeu? E assim eles vão fazendo a troca. Não se usava o dinheiro mesmo. E quem tinha a moeda era uma coisa de valor, porque aquele dinheiro tinha valor no processo econômico, no mercado e no processo econômico da vizinhança. E aí, olhando para essa parábola, a gente começa a perceber que Jesus, de novo, está enfatizando a questão de que não é a questão do dinheiro, não é o valor econômico, o valor material em si. É muito mais. Porque diz que a mulher ela procura diligentemente, acende a candeia dentro de casa até achar a dracma, e quando ela acha, ela chama as outras mulheres e dá uma festa. Ela se alegre comigo porque eu achei a minha dracma perdida. E se realmente a dracma era uma coisa de uma moeda de centavos, então o que ela gastou na festa era muito maior do que a moedinha de centavos. Então ela está dizendo, não é o valor em si, mas o valor que ela tem para ela. Nesse momento ela está falando do valor que nós temos para Deus. Deus olha para mim não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso oferecer a Deus. Algumas pessoas falam, né? As campanhas, sim, as campanhas, algumas pessoas até me perguntaram uma vez, por que tem igreja que faz tanta campanha, né? Tem culto que tem 3, 4 apelos financeiros diferentes no mesmo culto. É o dízimo, é a campanha, não sei, dos impossíveis, é o associado, é a oferta do domingo. 3, 4, 5 arrecadações financeiras num culto só. E alguns pastores chegam até a dizer assim, se você quer muito de Deus, você tem que dar muito para Deus. Quem deu pouco, ganha pouco. Quem dá muito, ganha muito. E essas parábolas vêm quebrar essa visão errônea, equivocada. A mulher, ela dá uma festa por aquela moedinha que então não tinha tanto valor assim. E ela está dizendo, então, para mim, para você, essa noite, que Deus dá uma celebração, faz uma festa, pelo que eu e você somos, não pelo que eu e você temos.
não pelo valor econômico que eu e você tenhamos ou possamos proporcionar, mas pelo que nós somos importantes para Deus, e Ele nos valoriza dessa forma. E aí então ele, falando dessas duas parábolas, ele entra na terceira parábola, a mais famosa, né? A parábola do filho pródigo. Eu imagino que Jesus está falando, e se até ali os fariseus, os escribas tivessem entendido, ele não precisaria contar uma terceira parábola. Então ele está falando assim, vocês são meio difíceis de entender as coisas, né? Então eu vou contar uma terceira parábola agora para vocês, né? Porque até então, a primeira parábola é a ovelha perdida, e ela se perdeu naturalmente. Ela foi por caminhos diferentes e acabou se perdendo nesse processo. A segunda é uma perda acidental. Ela andando dentro de casa, percebeu que uma das moedinhas caiu, se perdeu, e ela começa a vasculhar a casa toda. Essas duas perdas, dentro desse contexto religioso, né, a perda natural, as pessoas podem perder, isso acontece. A perda acidental, isso também pode acontecer. Mas a terceira parábola vem falar para mim e para você de uma coisa que as pessoas têm resistência em entender. O filho pródigo, o filho perdido, ele se perde deliberadamente. O texto diz que ele, olhando para os bens do pai, e ele toma a decisão de pedir para o pai a sua herança, a parte que lhe cabia. Nesse momento, nesse contexto agrário, econômico que a gente está falando aqui, é verdade que havia essa possibilidade de um filho pedir a parte da herança enquanto o pai ainda está vivo. Mas quando o filho faz um pedido desse ao pai, ele está praticamente dizendo para esse pai que ele quer que esse pai morra. O texto que Jesus utiliza aqui, a palavra que ele utiliza aqui, ele usa uma palavra que ela é bion. Bion vem de bios, de vida. Pedir para o pai, que é um agricultor, que vive da agricultura, que esse é o seu meio de subsistência, me dá a minha parte da fazenda, eu vou vender, vou pegar o dinheiro e vou ver a minha própria vida. Eu estou dizendo para esse pai que eu não estou interessado em dar continuidade naquilo que esse pai agricultor começou. E ainda mais, eu estou pouco me lixando para esse pai, porque ele, vendendo parte da fazenda, ele vai ter menos para a subsistência dele. É menos biom, menos bios, menos vida para esse pai que permanece. Na lei, naquela época, eles poderiam pedir, então, 2/3 da propriedade. A propriedade era dividida em 3 partes. 2/3 dessa propriedade era dado ao filho mais velho, ao primogênito. E o outro 1/3, então, seria dividido aos outros filhos. Quando o filho mais novo pediu, a parábola diz aqui de 2 irmãos, então ele só tinha 2 filhos. Então, 2/3 da propriedade fica com o filho mais velho, e o outro 1/3, ou seja, uma grande parte da propriedade, é vendido e dado o valor para o rapaz viver dissolutamente. Diz o texto aqui no versículo 13. E quando ele diz dissolutamente, ele fala de uma coisa esbanjando. É como se ele pegasse aquele pote de sementes e jogasse assim, ó, jogasse no ar, se dissolutamente, desperdiçando, não tendo nenhuma lógica, nenhuma técnica, nenhuma projeção nesse processo. E diz que ele faz isso.
E ele vai viver numa terra longínqua. Provavelmente, como eu falei, Roma, Antioquia, vivendo dissolutamente. Mas ele gasta tudo. Ele era um filho ingrato, não é um filho inteligente que quer continuar a herança do pai, e é um filho, aqui na verdade, imbecil. O filho imbecil que vai com aquele dinheiro, perde tudo e agora ficou pobre. De certa forma, ele está falando com os fariseus nessa linha de raciocínio. Que ele é um filho ingrato, que ele é um filho ilógico, que ele é um filho que não segue um processo normal e é um filho imbecil. Que acaba se afastando daquilo que seria a lógica de manter a herança da família. Mas aqui tem uma palavra bem interessante, o versículo 15, diz que ele se agregou a alguém. E essa palavra, se agregar a alguém no grego, ele usa aqui uma palavra muito forte, que é ecoleté. Ecoleté é se grudar, se colar. Então ele se associou a uma pessoa não de Deus para sobreviver. E se associando a essa pessoa não de Deus para sobreviver, ele passa a ser desvalorizado por essa pessoa. Ele cuida de porcos, o judeu não come carne de porco. Ele cuida de porcos. Comer carne de porco já é um absurdo, né? Não pode. E você cuidar de porcos seria assim o vexame, a vergonha, aquilo que para um escriba, para um fariseu, seria o absurdo dos absurdos. E ele, cuidando de porcos, ele tem vontade de comer as alfarrobas que os porcos comiam. As alfarrobas eram vagens compridas que o porco comia para a sua subsistência. E ele olhando para aquela situação, ele vendo, caindo em si, diz o texto, ele tem a clareza de que eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai, os trabalhadores têm uma melhor situação do que eu estou tendo aqui. Naquele contexto, o trabalhador, ele é o diarista, entende? Ele está numa situação pior do que o escravo. O escravo é escravo, mas pelo menos ele tem comida todo dia e ele tem onde dormir. O trabalhador não. Se ele não ganha nada, vai morrer ali. Tem liberdade, verdade. Mas ele, se não trabalhar naquele dia, não ganhar alguma coisa naquele dia, como diarista, ele não tem como sobreviver, né? Os trabalhadores. Ele diz, os trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que eu estou tendo aqui, cuidando de porco, querendo comer a comida dos porcos. E ele então começa um ensaio de uma oração. Vou voltar para o meu pai, vou dizer para o meu pai, pequei, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, permita que eu seja como um dos seus trabalhadores, né? Na muita misericórdia do meu pai, então eu pelo menos serei um dos trabalhadores. Posso trabalhar ali e ganhar minha subsistência. Só que a parábola, ela fala de Deus. Eu acho que o melhor título para essa parábola não é nem o filho perdido, o filho pródigo, nem a parábola do irmão mais velho, mas a parábola do pai que ama, do pai maravilhoso, que ouve, que entende e que nos abençoa. Diz o texto que o filho perdido, ainda de longe, vinha chegando na propriedade do pai, e o pai já o avistou e correu para ele. O abraçou, o beijou no rosto, disse, esse é o meu filho que estava perdido.
E ele tenta ensaiar a oração dele, né? Você pode ver na parábola, que ele tenta, pai, pequei contra ti, mas ele nem termina a oração, nem termina de falar com o pai, que o pai já decide, traz uma roupa nova para o meu filho. Ele está colocando o filho perdido, de novo, no lugar de filho, de honra. Ele não pode, meu filho, pode dar esse mau vestido. Não, peraí, vamos trocar de roupa aqui. Vamos lá. A gente chama os criados aqui, traz uma roupa nova para o meu filho. Põe um anel no dedo. Colocaram um anel no dedo e dizia assim, ele tem valor, é o meu filho. Não pode andar assim, todo esculhambado, né? Tem que andar direitinho. Põe um anel no dedo dele de volta. Põe sandália nos seus pés. Ele está valorizando aquele que os fariseus sempre desvalorizaram. Aquele que os fariseus jamais aceitariam voltar, porque ele se perdeu deliberadamente. Ele se perdeu porque quis. E aí, quando você começa a entender o contexto das 3 parábolas, você começa a entender esse contexto de um Deus que celebra o nosso retorno para Deus. Diz o texto que ele começa uma festa. O texto fala de música, de danças. Provavelmente ele chamou músicos pagos, ele contratou uma orquestra, uma banda, para dar uma festa. Meu filho estava perdido e está de volta. Nesse processo a gente começa a entender quem é o nosso Deus. Que não está preso a regulamentos, a regramentos, a regras. Nosso Deus é um Deus que vai em busca do perdido, que não se dá por satisfeito, não importa se você se perdeu naturalmente, se você se perdeu acidentalmente, ou se você se perdeu porque você quis mesmo se perder, e existem momentos que você faz, sabendo que está errado, mas você faz o errado. Mas mesmo assim, a graça e o amor desse Deus vêm ao nosso encontro para nos socorrer. Eu e você somos chamados de filhos, não pelo que nós temos, não pelo que nós podemos proporcionar, não porque mereçamos. Esse filho descobriu que mesmo não merecendo, ele foi chamado novamente de filho. Porque esse é o desejo do Pai. Jesus conta essas 3 parábolas, ele usa uma narrativa, contando histórias diferentes, falando do mesmo assunto, enfatizando que não é pelo que nós merecemos, mas é a graça de Deus. A graça de Deus ama a mim e a você, mesmo que não mereçamos. É graça. É a graça de um amor que não se acomoda em perder a mim e a você, mas vai ao meu encontro, ao seu encontro, vai em busca de mim e de você. Vai em busca de pessoas que, às vezes, ao nosso olhar, nós achamos, mas esse já está perdido mesmo. E Deus diz, não está perdido. Ele ainda está vivo. E ainda tem fôlego de vida. Enquanto há vida, ainda há oportunidade de ser restaurado, de ser curado, de ser transformado, de ser abençoado e de voltar ao primeiro amor, voltar ao caminho de Deus. Portanto, esse Deus é um Deus que não se acomoda, mas vem ao meu e ao seu encontro para nos beijar no rosto, para nos abraçar, para nos chamar de filho amado, filha amada, para colocar um anel no nosso dedo, colocar sandália nos nossos pés, colocar uma nova roupa, uma nova vestimenta e dizer, eu te amo. Seja bem-vindo à festa porque você voltou. Portanto, que a gente possa entender essas 3 parábolas aqui
Que a igreja é chamada a não ter a atitude farisaica de julgar, de avaliar e, por causa dos regramentos, afastar, inclusive, as pessoas de Deus. Mas como igreja, eu e você somos chamados a amar, a abençoar, a oferecer a mão, estender a mão ao meu próximo e trazê-lo de volta para o amor de Deus. Que a gente possa guardar essa mensagem essa noite e entender que Deus tem um amor para comigo e com você, mesmo que não mereçamos, mas Ele te ama. E você e eu somos importantes para o Senhor nosso Deus.